agradeço a companhia dos irmãos que estão assistindo a este vídeo. Glorifico o Senhor por essa oportunidade de estar falando da palavra do Senhor. E nesse momento nós vamos fazer uma oração para dar início ao nosso estudo. Amém? Senhor Jesus, nosso Rei, nosso Pai soberano, nós glorificamos o nome do Senhor e te agradecemos por este momento, Deus, meu Pai, em que nós estaremos estudando a Tua palavra, falando do Teu nome, Deus. Meu Pai, eu peço que o Senhor venha tocar na vida de cada um das pessoas que acompanharem este vídeo, que estiverem acompanhando, que a Tua glória, Senhor Jesus, venha sobre a vida deles, sobre a casa, sobre as necessidades do Teu povo. Glorifica o Teu nome, Senhor, e abençoa para a honra, a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, essa escola bíblica, a cada professor, a nossa liderança, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ajude, meu Pai, e guarde no nome de Jesus, meu Deus. Guarda os nossos pastores, meu Pai, guarda os nossos líderes, para a glória e a honra do Teu nome santo, Deus. É o que nós pedimos ao Senhor, desde já agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças ao Senhor, glória a Deus. Neste momento nós vamos falar a respeito do tema arrebatamento. É um tema maravilhoso que nos traz muita esperança, traz esperança à igreja, traz esperança do momento da vinda do Senhor. É algo que nós devemos falar, é algo que nós devemos sempre nos lembrar e sempre guardar no nosso coração, esse momento, esse desejo de nos encontrarmos com Cristo finalmente. E mais do que isso, trabalharmos o máximo que nós pudermos, porque um dia Jesus vai voltar e talvez nós vamos, talvez nos entristecer, porque nós não fizemos tudo aquilo que nós podíamos fazer. Nós podemos sempre fazer mais, nós sempre podemos trabalhar mais para o reino do Senhor. Amém, irmãos? Então, o arrebatamento é um evento apocalíptico no qual Jesus ele vai vir buscar a sua igreja, né? E esse tema, esse arrebatamento, o tema arrebatamento gera debates em torno desse evento. Por quê? Porque nós temos ali alguns pensamentos relacionados a esse evento bíblico. Então, como nós já falamos na primeira aula que nós tivemos dessa sequência de estudos, no estudo Escatologia, o estudo das últimas coisas, nós falamos a respeito das 3 correntes de pensamentos a respeito do arrebatamento, que é a pré-tribulacionista, que é a visão que a igreja do momento bíblico segue e que na nossa visão é a mais adequada à palavra do Senhor. E daí, então, nós temos as outras 2 correntes, que é a mesotribulacionista, que acredita que Jesus vai vir buscar a sua igreja no meio ali da tribulação, 3 anos e meio. Então Jesus viria buscar a igreja, levaria para o lugar de descanso. E tem a visão que é pós-tribulacionista, que acredita que Jesus virá buscar a igreja depois da tribulação, depois dos 7 anos de tribulação. Mas a visão agora que nós iremos falar é a pré-tribulacionista, então, que é a visão que acredita que Jesus não vai permitir que a sua igreja que passe pela tormenta, passe pela tribulação. A visão que acredita que Jesus vai vir buscar a sua igreja, antes ali do início da tribulação. Então, ali quando aparecer o anticristo, quando o anticristo se revelar, Jesus vem, busca a sua igreja e leva para um lugar de descanso. Então, a respeito dessa corrente pré-tribulacionista, nós temos alguns textos bíblicos que embasam, alguns fatos bíblicos que embasam essa teoria. E nós vamos falar um pouco acerca disso, vamos falar um pouco a respeito. Então, e um dos fatos a respeito que corroboram com essa visão é o fato de os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse falarem a respeito da igreja. Nós sabemos que ali, no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, são cartas que Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia Menor, instruções ali para a igreja, também mensagens de conforto para algumas igrejas e de repreensão para outras. Então, nesses 3 primeiros capítulos, Jesus
fala com a igreja. Mas a partir do capítulo 4, a gente vê que Jesus não fala mais com a igreja. Até o capítulo 19 de Apocalipse, nós vemos que é relatada a tribulação, a grande tribulação, os fatos que vão acontecer aqui na terra. E não menciona-se mais a igreja até o capítulo 19. Então a gente pode acreditar que isso se dá porque a igreja não está mais aqui, a igreja está com Cristo. E por isso ela não é mais mencionada. Então, também, um outro fato, uma outra questão que também corrobora com a visão de que Jesus vai antes buscar a sua igreja e levá-la para o céu, está lá na carta que Jesus envia à igreja de Filadélfia, que também basa esse pensamento pré-tribulacionista. Vamos ler lá em Apocalipse, no capítulo 3, e o verso 10 fala o seguinte, Apocalipse 3 e 10, fala: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então Jesus está falando o quê? Que ele vai guardar a sua igreja deste momento de tribulação. Jesus não fala que vai guardá-la ou vai tirá-la no meio dessa tribulação, e nem que vai tirá-la depois, mas que vai guardá-la neste momento. Então a gente pode perceber que essa visão de que Jesus vai retirar a sua igreja aqui da terra, ela é bastante falada na Bíblia. Ela tem bastante versículos, bastante palavras que Jesus deixou, mostrando que essa visão ela é mais coerente. Então ela é mais coerente com a palavra. E também a gente pode ver que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito desse arrebatamento da igreja antes do momento que Deus vai revelar a sua ira. Vamos ver lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o verso 10, vamos ver. 1 Tessalonicenses 1 e 10 fala o seguinte, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, o Senhor Jesus é aquele que vai nos livrar dessa ira. Todo aquele que crê no nome do Senhor, que aceita essa tão grande salvação sobre a sua vida, vai ser livrado do momento da ira, em que Deus vai manifestar a sua ira. Também no capítulo 5 e no verso 9 fala assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui o que o apóstolo Paulo está falando, que nós não fomos, porque Deus não nos destinou para essa ira, para esse momento de ira, para esse momento de tribulação, no qual Deus vai revelar a sua ira sobre a terra, sobre toda a impiedade, sobre todos aqueles que praticaram a impiedade. O apóstolo Pedro também fala a respeito da tribulação. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 2, o verso 5 até o 9. Fala o seguinte, 1 Pedro 2, do 5 ao 9. Fala o seguinte, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo as cinzas das cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as às ruínas completas, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa. E vamos continuar aqui, cada dia por causa das obras iníquas daqueles.
é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Então a gente percebe aqui que a maneira de Deus agir é sempre esta. O Senhor sempre livra os justos do castigo. Então, da mesma maneira que Deus salvou a Noé, livrou a Noé e toda a sua família, que eram justas no meio de ímpios, e assim como Deus também livrou a Ló, que era justo, ele e sua família, ali da ira que viria sobre Sodoma e Gomorra, da mesma maneira o Senhor vai livrar a sua igreja, que tem praticado a justiça, que tem buscado andar no caminho do Senhor. Então esse é o modus operandi do Senhor. É assim que o Senhor age. Ele não vai fazer com que os justos paguem com os injustos. O Senhor não vai fazer com que a igreja que buscou servir o Senhor, que buscou fazer a vontade do Senhor, venha a sofrer um momento de tribulação junto com os que praticaram a iniquidade. Né? Então a igreja já foi purificada no sangue do Cordeiro. A igreja já aceitou o sacrifício de Cristo, já foi lavada. Então essa igreja justa, ela vai ser salva. Mas aqueles que praticaram iniquidade e não aceitaram o sacrifício de Cristo, esses vão ficar aqui nesse momento de tribulação e vão pagar por aquilo que fizeram. Né? E se não se arrependerem dos seus pecados, vão ser lançados no inferno junto com o diabo e seus demônios. Então, a gente pode se perguntar, né? Então, quem vai ser salvo, né, nesse momento de arrebatamento? Quem vai ser salvo? Quem que vai com Cristo? Como eu já falei, é a igreja do Senhor, é o povo do Senhor. Mas assim, para nós falarmos mais individualmente, né, sobre cada um de nós, porque nós unidos, né, nós propriamente, nós reunidos somos o corpo de Cristo e cada um de nós somos a igreja de Deus, somos a igreja de Cristo. E muitas vezes a gente está na casa do Senhor, a gente está fazendo a vontade do Senhor, às vezes a gente é aquele crente que lê a Bíblia, é o crente que ora, muitas vezes, mas a gente ainda não nasceu de novo. E a gente precisa nascer de novo, porque Jesus vai vir buscar essa igreja nascida de novo, né? Esse novo nascimento que é citado por Jesus lá em João, no capítulo 3, no verso 1, é o que Jesus fala ali para Nicodemos. É necessário que o homem nasça de novo, nasça para o Espírito, nasça da água, nasça do batismo, né? Para quê? Para boas obras, para obras novas, diferentes, para uma vida diferente, no qual a carne já não tem mais efeito nas suas atitudes. A pessoa é guiada pelo Espírito Santo, é guiada pelo Espírito de Deus. Então, às vezes a gente está dentro da igreja, a gente está fazendo às vezes a coisa certa, até tudo certo, mas a gente ainda não deixou o Espírito nos guiar. Não deixou Deus trabalhar no nosso caráter. Às vezes, quando a nossa carne é confrontada, a gente pega e fala assim, não, eu vou optar pela minha vontade. Irmãos, e aí o que acontece? É o que Jesus fala, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, no teu nome não profetizamos, né, não fizemos tais obras, esta ou aquela obra. Irmãos, e pessoas que fizeram boas obras, pessoas que expulsaram demônios, pessoas que falaram em outras línguas, pessoas que se moveram nos dons, vão ficar aqui. Por quê? Porque o íntimo do seu coração não estava totalmente regenerado, não estava totalmente tratado pelo Espírito. Essas pessoas não foram guiadas pelo Espírito, mas foram muitas vezes guiadas pela sua vontade de fazer, foram guiadas muitas vezes pelos seus próprios interesses, foram guiadas muitas vezes com a motivação errada dentro do coração. Então é preciso ao homem nascer de novo e ser guiado pelo Espírito, para que o dia que Jesus voltar, essa pessoa venha a ser salva, venha a ser encontrada incorruptível, porque ao homem é impossível se salvar, mas nada é impossível para Deus. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, e aqueles que aceitam esse sacrifício, que renovam suas mentes, que transformam, que se deixam ser guiadas
pelo Espírito Santo, essas pessoas vão se encontrar com Jesus nos ares, no dia do arrebatamento. Mas se nós formos infiéis, se nós praticarmos a impiedade, infelizmente, irmãos, não haverá salvação para nós. E o que acontecerá então com os ímpios? Né? Vamos ler lá em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 15. Apocalipse, capítulo 22, no verso 15, fala assim, ó: fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aquele que ama e pratica mentira. Então, todos os ímpios, todos aqueles que não se curvaram à vontade de Deus, que não permitiram serem regenerados pelo Espírito Santo, serem transformados por Deus, vão ficar fora, não vão ser levados com Cristo, vão ficar aqui, vão perecer. E é por isso que nós, como igreja, nós devemos nos levantar com um comportamento de santidade, de amor pelo próximo, não pensando em nós mesmos, não pensando na nossa vontade, para que a gente possa ganhar o quanto mais de almas for possível ganhar. Esse é o momento de falar de Jesus para as pessoas, esse é o momento de orar pela tua família, pela tua casa, com mais empenho, de buscar o seu irmão, de buscar o seu conhecido, o seu amigo, porque Jesus, ele está voltando e ele vai buscar a sua igreja santa. Ele não, infelizmente, aqueles que não se curvarem à vontade do Senhor, aqueles que não aceitarem a vontade do Senhor sobre suas vidas, vão ficar aqui e vão ter de passar pelo momento de tribulação. E muitas pessoas que às vezes estão dentro da igreja e são frias ou são mornas, ainda não deixaram o Senhor trabalhar em si, vão ficar aqui, vão ter de passar pela tribulação. E daí, nessa tribulação vai ser muito mais difícil para aqueles que confessarem o nome de Jesus. Essas pessoas serão perseguidas, essas pessoas serão mortas, essas pessoas serão caçadas. Mas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Então, nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele luta por nós até o fim, Ele não desiste de nós, Ele não desiste de você. Você que está assistindo esse estudo, se arrependa dos seus maus caminhos e busque o Senhor de todo o teu coração, porque o Senhor, Ele se arrepende do mal. E Ele se arrepende do mal e busca nos salvar. Né? O Senhor deu salvação, liberou salvação sobre todos nós, sobre todos aqueles que quiserem. Então, se hoje você se arrependeu do seu pecado, se volta para Cristo, e você, no dia do arrebatamento, vai ser salvo com Ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas então, nós devemos permanecer no Senhor para encontrar Jesus Cristo nos ares. Nós devemos permanecer, nós não devemos falhar, nós não devemos nos enganar, nos deixar por qualquer momento ser enganado, ser levado pelas conversas que hoje em dia nós ouvimos e que enganam a muitos, né? Então, nós não podemos desistir da promessa, nós devemos aguardar a vinda do nosso Senhor todos os dias, nos levantar pensando assim, olha, pode ser hoje o dia que Jesus vai voltar, eu vou continuar na fé, eu vou continuar esperando no Senhor, eu vou continuar me apegando a essa palavra e não acreditando nas pessoas que dizem que o nosso Deus não vai voltar, porque Ele vai voltar e Ele vai vir nos buscar. O Senhor é fiel. Até hoje, tudo que o Senhor Jesus falou tem se cumprido. E muito mais, irmãos, nós vamos ver se cumprir, né? Agora, irmãos, nós vamos falar a respeito do arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e 13. 1 Tessalonicenses, o capítulo é o 4 e o verso 13. Fala o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então o apóstolo Paulo está falando aqui a um povo que eles pensavam que no dia do arrebatamento
Aqueles que já tinham morrido, não teriam esperança para eles. Mas o apóstolo Paulo, ele vem aqui com uma palavra de esperança, porque ele diz que vai ter o quê? Salvação também, para aqueles que já morreram em Cristo. Então, se algum parente seu já morreu, aí morreu em Cristo, se alegre por isso. Porque você vai encontrar novamente essa pessoa lá no céu. No dia do arrebatamento, nós nos encontraremos de novo com aqueles que morreram em Cristo, né? E nessa época, os crentes do primeiro século tinham essa dúvida sobre os que já haviam morrido. E o apóstolo Paulo traz essa palavra, né? Que essas pessoas seriam arrebatadas. Então, também vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, no verso 4, no capítulo 4, no verso 14, a palavra fala assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até o fim, a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, glória a Deus por essa palavra. Então, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar para esse último dia. E aqueles que praticaram a justiça, eles ressuscitarão primeiro, eles serão ressuscitados, eles vão preceder, então, nós os que estamos vivos, né? Aqueles que estiverem vivos neste momento. Agora também nós vamos falar a respeito da primeira e da segunda ressurreição, né? Então, o primeiro a ressuscitar, né, foi Jesus, porque Jesus, se nós olharmos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, nós vamos ver pessoas que ressuscitaram, né, que haviam morrido, né? Tem um exemplo, por exemplo, da filha de Jairo, que havia morrido e foi ressuscitada. No Antigo Testamento a gente vê o profeta Eliseu ressuscitando o filho da mulher, né, da viúva de Serepta, né? E então a gente vê que outras pessoas ressuscitaram no Antigo Testamento e também no Novo. Mas Jesus, ele reviveu vencendo a morte física definitivamente, para sempre. Essas pessoas que ressuscitaram no Antigo e no Novo Testamento, elas ressuscitaram e morreram de novo, né? Agora Jesus, ele ressuscitou e ele vive pela eternidade. Ele nunca mais vai morrer. E vai ser assim conosco também. Quando nós formos ressuscitados nesse corpo, aqueles que morreram e forem ressuscitados, eles nunca mais morrerão. Eles viverão pela eternidade. Viverão pela eternidade com Cristo. E nós, né, aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento, no dia em que Jesus buscar a sua igreja, nós seremos então revestidos da imortalidade, da incorruptibilidade, né? O nosso corpo vai sofrer uma transformação. Por quê? Porque é necessário que o que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade, né? Vamos ler então lá o que a palavra fala a respeito dessa situação da transformação do nosso corpo. Vamos ver. Então, os salvos que estiverem vivos na volta de Jesus serão arrebatados e transformados. Vamos lá, ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, né? com os mortos que foram então ressuscitados e precederam então e vão preceder os que estiverem vivos. Então daí depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Então, o nosso corpo corruptível será revestido, né, de uma incorruptibilidade. E daí nós vamos viver eternamente, para sempre, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que foi crucificado pelos nossos pecados, aquele que venceu a morte e que, igualmente, igual a Cristo, nós também venceremos, nós seremos salvos por Ele, e então receberemos um novo corpo, né, um corpo transformado para vivermos a eternidade com o Senhor. Mas para que isso venha acontecer, irmãos, para que nós venhamos ser salvos em Deus, salvos em Jesus, nós precisamos permanecer firmes na palavra, firmes na oração, firmes, irmãos, na santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós precisamos praticar as obras que Cristo praticou. Nós precisamos andar num caminho de perseverança, perseverando dia após dia em buscar o Senhor e não desanimar. Não desanime, igreja, porque está próximo a volta do nosso Senhor. E nosso Senhor vem buscar uma igreja santa, uma igreja incorruptível. E nós precisamos nos manter firmes, porque o inimigo, ele tenta tirar a nossa coroa, tirar a nossa salvação. Ele está muito interessado em tirar isso de você. Então permaneça na fé, permaneça buscando o Senhor. Não desanime de orar, não desanime de buscar, não desanime de estar todos os dias na presença do Senhor, de ter o seu tempo com Deus. Porque aqueles que não buscam ao Senhor aqui nessa terra não vão viver a eternidade com Ele. Se você não está interessado em estar com o Senhor agora, é porque você também não está interessado em viver a eternidade com Ele para sempre. Então, esse é o momento de buscar o Senhor, né? Lá em Isaías, no capítulo 55, Isaías 55, 55, acredito que é o verso 6. Deixa eu só confirmar. Vamos lá. Diz assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, irmãos, nós devemos buscá-lo agora, invocá-lo agora. Esse é o momento da igreja orar. Esse é o momento de você que não conhece a Jesus ainda, buscá-lo, invocá-lo, porque esse é o momento certo. Vai vir um momento de tribulação sobre a terra, vai vir um momento de dificuldade, e nós devemos estar preparados para subirmos com Cristo, não ficarmos aqui, porque vai ser muito mais difícil mesmo, tá? Então mantenha-se firme no propósito, busque ao Senhor enquanto Ele está perto, né? Invocai, né? A palavra diz aqui, ó: buscai-o enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Esse é o momento de nós invocarmos ao Senhor. Eu agradeço já desde já a companhia dos irmãos, agradeço por esse estudo bíblico, louvo o Senhor pela presença dEle, né, aqui. Eu creio que essa presença vai chegar até você na sua casa. Glorifico o Senhor pela sua companhia, mas o nosso momento de estudo bíblico está acabando. Acompanhe os nossos próximos vídeos, os próximos professores que estarão dando as aulas, falando também sobre assuntos a respeito da volta de Cristo. Eu vou orar para nós terminarmos esse estudo. Senhor Jesus, obrigada, meu Deus, por este momento. Eu te glorifico, te agradeço. Eu peço que o Senhor venha tocar o coração dos teus filhos, meu Pai, que assistiram este vídeo até o final. Abençoe e enche do Espírito Santo, Pai, o teu povo, a tua igreja. Desperta, Senhor, o teu povo, aviva a tua igreja, Senhor, para te buscar. Para que, Senhor, no dia que o Senhor vier voltar, Senhor, para buscar, para arrebatar o teu povo, Senhor, nós possamos subir ao encontro do Senhor nos ares, Pai. Glória ao teu nome. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Glória a Jesus. Obrigada, irmãos, pela tua companhia. E até a próxima aula da nossa escola bíblica. Amém. Graças a Deus.